Glória a Deus, glória a Jesus. Bora para mais uma live do meio-dia. Tempo de cura, ok? Tempo de cura. E eu creio que o Eterno vai falar com você neste dia. Hoje um Shabat especial. Hoje eu vou ter um convidado especial, um grande amigo. E eu sei que a live do meio-dia geralmente tem esse propósito de durar apenas 15 minutos, 20 minutinhos, mas hoje eu faço questão de estender um pouco mais esse tempo para dar tempo para o nosso amigo falar. Deixa eu ver se ele entra aqui. Cadê? Ele já está aí, ó. Acabou de entrar. Fazer um suspense aí. Manda essa live aí para 10 pessoas. Para 10 pessoas. Mande para 10 pessoas essa live. Eu creio que o Senhor vai falar. Eu creio que o Eterno vai falar ao teu coração. O Eterno vai falar ao teu coração. Envie para 10, 15 pessoas, que hoje eu tenho um convidado especial aqui para a gente falar esse tempo de cura. Eu vou fazer algumas perguntas e eu espero que vocês venham receber muito da parte de Deus. Acho que eu não vou fazer muito suspense não, já vou logo chamá-lo. Eita glória! Ver se ele aceita nosso convite. Já vou abrir o texto aqui. Olha ele aí, Pastor Júlio César. E aí, gente? Tá glória! E aí, meu amigo, tudo bem? Eu tô crendo nessa live, hein? Meu Deus, meu Deus. E aí? Gente, amigo, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente está num propósito aqui bem específico, mas logo na introdução eu disse, olha, eu sei que as nossas lives do meio-dia, elas duram de 15 a 20 minutos no máximo, mas eu disse, hoje, quero abrir uma exceção, até porque quero bater um pouquinho mais de papo aí, matar a saudade, e também quero aprender, receber da parte do Eterno, daquilo que o Senhor tem colocado, impartido no seu coração, no seu espírito, para abençoar nossas vidas. Então, eu vou ler um texto aqui, eu vou fazer um breve comentário, e eu creio que o Espírito de Deus já tomou conta já dessa live, e o Eterno vai falar conosco aí. Eu vou ler, a minha meditação hoje vai ser a partir de 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. O texto diz assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o que também o fará. Olha que interessante. Vamos lá. Pastor Júlio César, o apóstolo Paulo, nesta carta, neste capítulo, neste versículo, ele vai compartilhar com a igreja de Tessalônica que o nosso espírito, alma e corpo precisam estar conservados, irrepreensíveis. E o texto diz, para a vinda do Senhor. Então, se existe uma maneira de me preparar para a vinda do Senhor, é fazendo com que o meu espírito, a minha alma e o meu corpo estejam conservados, irrepreensíveis, plenamente. Então, quando diz pleno, diz completo. E nesses 21 dias, o Espírito de Deus me direcionou até essa jornada de 21 dias de cura.
Porém, entretanto, todavia, a cura, ela não se aplica só ao corpo físico. Temos orado todos os dias por curas físicas. Inclusive, já tenho testemunhos. Eu disse que no último dia, no 21º dia, eu quero postar esses testemunhos, eu estou printando e tal. Mas eu também entendo, à luz das Escrituras, pastor Júlio, que a alma também precisa de cura. E eu reconheço que, na verdade, você é uma autoridade nessa área, principalmente de cura da alma. Então, eu gostaria, assim, a já começar essa live jogando essa palavra para ti. O que você pode, já como introdução, compartilhar conosco sobre essa importância de cuidar das nossas emoções? Dessa importância de cuidar da nossa alma, da nossa mente. Enfim, estamos aí a todo ouvidos. Meu amigo, fantástico esse texto. Você vê que a busca de Paulo é trazer o entendimento dessa completude que tem que haver nesse alinhamento, nesse ajuste que tem que ser feito, não só no nosso corpo físico, mas também na alma e no espírito. Eu acredito que antes de focarmos na cura do corpo físico, nós precisamos focar antes na cura das nossas emoções, na cura da nossa alma. Porque o corpo vai refletir o que está dentro. Eu lembro de uma vez ter assistido uma aula sua e aquela aula falou muito comigo, mexeu muito comigo. E eu lembro que eu vim meditando junto com a minha esposa dentro do carro, falando sobre isso. Sobre o quanto nós refletimos no nosso dia a dia o nosso interior. Exemplo, um guarda-roupa bagunçado pode resultar nas emoções que estão bagunçadas. Um quarto cheio de quinquilharia, que se tornou depósito de coisas velhas, reflete um coração que está tomado de coisas velhas. Então, nós, muitas vezes, refletimos no nosso dia a dia o que está acontecendo com as nossas emoções. Por isso que o próprio Paulo diz, ele examina-se, pois, um homem a si mesmo. Então, olhar para dentro, ele é tão ou mais importante do que o olhar externo. O olhar interior, ele é muito importante. Eu gosto de ver Paulo tratando disso com uma das igrejas que ele mais amou. Não que Paulo ele amava, deixou de amar as outras igrejas, mas a igreja de Filipos foi uma igreja que foi gerada com muitas dores, com muita perseguição. É uma igreja que custou muito para Paulo. E a carta de Paulo aos Filipenses, traçando aí um paralelo com a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a carta de Filipenses é uma carta de paternidade. E Paulo, a mesma instrução que Paulo deu à igreja de Tessalônica, ele também deu à igreja de Filipos lá no capítulo de número 4, quando ele vai tratar das emoções. Na igreja de Tessalônica, ele trata corpo, alma e espírito, mas na carta aos Filipenses, ele trata as emoções. Lá no capítulo de número 4, quando ele diz assim no verso 6, não estejais inquieto por coisa alguma. Então, a igreja está sofrendo perseguições, sanções, represárias. Existem gente chamando aquela igreja de herege. Tem gente... Epafrodito traz a mensagem para Paulo dizendo a nossa igreja está sendo tratada como herege, está sendo rotulada, porque nós não pregamos mais a circuncisão. Nós estamos pregando a nova aliança. Nós estamos falando sobre uma graça que eles não compreendem e eles estão nos atacando. Aí Paulo vai cuidar das emoções dessa igreja. Paulo vai cuidar da parte interna dessa igreja. Ele olha para ela e diz assim, ó, não estejais inquieta. Ele está dizendo assim, ó, não permita que as guerras aqui fora tire a paz que precisa haver aqui dentro. Não permita
permite, não permita. Então, para você blindar as suas emoções, para você blindar as suas emoções, você tem que blindar também a sua mente. Não estejais quieto por coisa alguma. Aí ele diz, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Olha como ele está tratando a cura da alma nessa igreja. Uma igreja afligida. Eu imagino ele olhando para os obreiros, para a irmã Lídia, olhando para Epafrodita, os outros obreiros, e tratando desses obreiros, cuidando das emoções dessa igreja, que é uma igreja que está sofrendo, sendo apunhalada o tempo todo. E ele diz assim, ó, as vossas petições precisam ser conhecidas diante de Deus. Cessem os burburinhos, cessem as conversas e apresentem diante de Deus as vossas petições. Com oração e súplica, aí ele fala com ações de graça, ou seja, a gratidão também cura as emoções. Uau. Exerçam gratidão. Gente, escreva, quem está anotando, porque geralmente o pessoal já assiste a live, pastor, Passa batido. Já anotem duas máximas. A primeira máxima da introdução, da questão do guarda-roupa do quarto. Então, a situação do teu quarto revela a situação do seu coração. Eita. Primeira máxima, anote aí. Uau. A segunda, a prática da gratidão cura a alma. Isso, a gratidão cura a alma. Meu então, Deus. eu sempre me faço essa pergunta, meu amigo pastor Kleber Malaquias. A quem que eu preciso ser grato hoje? Então, eu estou sempre agradecendo a minha esposa que está me servindo. Minha esposa fez o café hoje, me serviu. Eu falei, amor, muito obrigado. Os meus filhos que estão aqui servindo o nosso lar, a nossa família, eu estou sempre agradecendo a eles. Eu estou sempre exercendo gratidão dentro da minha casa. Nós temos uma cultura dentro da nossa casa que é a cultura da gratidão. Uau. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque isso cura as nossas emoções. E a gratidão, uma pessoa que aprendeu a ser grata às pessoas, é uma pessoa que antes aprendeu a ser grata a Deus. Porque a minha gratidão a pessoas reflete a minha gratidão a Deus. Porque quanto mais eu sou grato a pessoas, mais eu provo que eu sou grato a Deus. Porque quem não é grato a pessoas, antes não é grato a Deus. Teve um grande pensador, um grande filósofo que disse assim, eu procurei Deus e subi no alto, no cume da mais alta montanha que me cercava. Mas Deus me disse, desce, porque eu habito no meio do meu povo. Você é louco, bicho. Eu precisei me encontrar com Deus e subir no cume da montanha mais alta que me cercava. Quando eu cheguei lá, eu ouvi Deus dizer, desce, eu habito no meio do meu povo. Isso é maravilhoso. Porque quem é grato a Deus é grato a pessoas. Se você não consegue ser grato a pessoas, é porque antes você não consegue ser grato a Deus. Quanto mais grato a Deus, mais grato eu sou a minha esposa por me servir, por estar ao meu lado, por ser minha companheira. Quanto mais grato a Deus, mais grato aos meus filhos pela vida deles, pela presença deles. Eu desfruto, porque a gratidão ela gera desfrute. A gratidão gera desfrute. Quanto mais eu agradeço, mais eu descanso, mais eu desfruto. Isso é poderoso. Então a gratidão cura as minhas emoções. Quanto mais grato a Deus, maior o nível de serviço. Por quê? Porque a gratidão tem a ver com desfrute, mas também tem a ver com serviço. Por que eu sirvo o reino de Deus? Porque quanto mais eu sirvo o reino de Deus, mais grato eu me torno. Mais gratidão eu exerço. Quando você vai no hospital orar por alguém que está enfermo, você está servindo aquela pessoa, você sai de lá como? Agradecendo a Deus pela sua saúde. Você sai de lá agradecendo a Deus pela vida. Você sai de lá agradecendo a Deus pelas batalhas que você enfrenta, porque você vê que tem pessoas com batalhas maiores do que a sua. Aí você começa a fazer o quê? Exercer gratidão. Porque a gratidão também faz com que o nível de serviço aumente. E quanto mais o nível de serviço aumenta, mais a gratidão é exercida. Você vai hoje, por exemplo, servir alguém na periferia, levar uma cesta básica, orar por alguém que está passando por uma necessidade terrível. Você sai de lá como? Curado.
E quando você sai de lá curado, você sai agradecendo. E quanto mais você agradece, mais curado você se torna. Então, Uau. olha o que Paulo está dizendo. Apresentar diante de Deus a sua oração e súplica com ações de graça. Oração tem que ser exercida com gratidão. Oração Uau. não é só petição. Não faça da sua oração só um diálogo, um monólogo de pedido. Pede, 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 pede. Não, agradeça. Agradeça, exerça a gratidão, porque a gratidão cura. Aí Paulo continua, verso 7. E a paz de Deus, a gratidão gera o quê? Gera paz. Pastor Júlio, como que eu faço para trazer paz para as minhas emoções? Agradeça. Porque a paz não vem antes da gratidão. A paz vem depois. Porque quanto mais grato eu me torno, mais a paz que exerce todo, a paz que excede todo entendimento, ela habita em mim. Por que ela excede o entendimento? Porque ela é inexplicável. A paz que excede todo entendimento só é resultado de uma oração acompanhada de gratidão. Tá entendendo? Anote isso, gente. A paz que excede todo entendimento. Por quê? Todo mundo quer ter paz. A nossa vida, ela se resume em paz e prosperidade. Todo mundo quer ter paz e prosperidade. Então, quem tem paz e prosperidade, carrega uma paz que excede todo entendimento. Agora, biblicamente, à luz das Escrituras, como alcançar essa paz que excede todo entendimento, que todos buscam? O texto nos diz, uma oração acompanhada de gratidão. Queridos, peguem essa chave, esse código é poderoso. A paz que excede todo entendimento é resultado de uma oração acompanhada de gratidão. Meu Deus! E essa paz que excede todo entendimento é uma paz imensurável, porque ela excede. É uma paz que a gente não explica, mas ela está aqui. Porque quanto mais eu agradeço, mais essa paz ela me envolve, mais essa paz me possui. Não é sobre possuir uma paz, é sobre ser possuído por essa paz. Essa paz ela te possui a ponto de fazer o seu entendimento ser levado a níveis que você nunca foi levado antes, porque ela excede, ela abunda. E essa paz vem de onde? De Cristo, porque ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É a paz dele. É a paz que excede todo entendimento, vem dele. É uma paz que não está numa noite de gandaia, numa noite, num trago de um baseado, num gole de cerveja. Não é uma paz passageira desse mundo, porque a paz desse mundo, ela tem a ver com instantes, com momentos, com algo repentino. Mas a paz que excede todo entendimento, ela transborda, ela faz com que a gente experimente isso diariamente, em todo o tempo. Ainda que às vezes angustiado, mas essa angústia não nos consome, ela não toma, ela não nos domina. Por quê? Porque a paz que excede todo o entendimento, ela nos dominou muito antes da angústia, muito antes das tribulações. Por quê? Porque essa paz, ela guarda o coração. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração. Pastor Júlio, como que eu guardo o coração? Está aqui no texto. Paulo diz, sobretudo que se deve guardar, guarda o coração. Aí a gente fica perguntando, pastor Júlio, o que eu faço para guardar o coração? Através da paz que excede todo entendimento. Quanto mais paz que eu tiver, mais meu coração está guardado. Existe um cofre nas nossas emoções, onde o nosso coração é guardado. Qual é a chave desse cofre? A gratidão. Porque a gratidão gera paz, e a paz blinda o nosso coração. Uau! Uau! A paz que excede todo entendimento
blinda as minhas emoções. Forte, forte, A forte, forte. paz que excede todo entendimento blinda as nossas emoções. Você pode ser afrontado, mas a paz que excede todo entendimento não permite que a afronta desça para o seu coração, porque o seu coração está blindado. Você pode ser alvo agora de uma crítica, de uma calúnia, de uma palavra de maldição. Ela vai entrar num ouvido e sair no outro, mas não vai descer para o coração. Por quê? Porque a paz que excede todo entendimento blindou o seu coração. Existe uma chave nesse cofre. Qual é a chave? A gratidão. Meu Deus. A gratidão. A questão das emoções, pastor Júlio, é tão forte. E o apóstolo Paulo tá falando aqui em Filipenses, e dentro dessa exposição bíblica que você está fazendo, ela é tão interessante que a gente vê isso no próprio Cristo aplicando. Aliás, Paulo, o apóstolo, só está explicando o que Cristo Jesus fez na prática em seus dias. Você sabe, não é o caso aqui, mas só para deixar registrado. Hoje eu tive um sonho, pastor Júlio. Eu tive um sonho profético. Deus falou comigo. Jesus falou comigo no sonho. Eu tive um sonho tão profético porque já faz alguns dias que eu ouvi algo, e até quero que os irmãos entendam isso. Eu ouvi algo que para mim, falei, foi uma chave, virou minha cabeça. Quando eu peguei essa chave, numa outra live, eu comecei a estudar o assunto. Estudando o assunto, eu fui aplicando o assunto estudado. Até que Deus começou a me dar experiências essas que são resultados da aplicação da doutrina. Inclusive, é tema que eu vou pregar amanhã aqui na nossa igreja. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo descreve a vida de Cristo em sua obra. Exemplo, o quanto Cristo se preocupava tanto com as emoções do outro. A mulher de fluxo de sangue, para mim, é um dos maiores exemplos. Por quê? Porque você tem os principais relatos você tem ela em Lucas e em Marcos. Em Lucas tem mais detalhes, porque Lucas, como médico, ele vai dar mais detalhes. E é justamente Lucas que tem esse detalhe importante. Então você vê uma mulher que tem um fluxo de sangue, uma enfermidade, e segundo a lei de Moisés, ela tinha que ficar retirada. Então imagina, 12 anos com esse problema. Então, 12 anos que ela não tinha relacionamento, ela não tinha network, não tinha... Ela estava excluída no local das imundas. Então, durante 12 anos, que passou um mês sem obter a cura, você ainda vai levando. 5 meses, cara, difícil, mas você ainda leva. 1 ano, você já começa a querer chutar o pau da barraca. 2 anos, mas 12 anos, essa mulher já estava vivendo como uma morta-viva, sabe? Uma zumbi. Não tinha perspectiva. Então, hoje, nós estamos no final do ano. Então, as pessoas estão fazendo planos, projetos, estão projetando o ano que vem. Pessoas, nesse exato momento, pastor Júlio, estão projetando 2023. E essa mulher? Quando ia chegando no final do ano? Qual que era Então, o projeto, provavelmente, de vida dela era que Deus me leve o ano que vem. Eu não quero mais viver isso. Até que o texto bíblico diz assim, ó, ouvindo falar de Jesus, que a fé vem pelo ouvir. Porque naquele ambiente, mulheres entravam e saíam. Então, provavelmente, mulheres que entraram naquele ambiente do local das imundas começaram a dizer, olha, vocês ficaram sabendo? Não. Ou na cidade, tem um tal de Yeshua, Ben Yosef, Jesus, filho de José, ele curou um cego de nascença. Ó, ele curou um leproso. Olha, vocês ficaram sabendo? Lá na cidade tem um cara que ressuscitou o filho de uma viúva.
na entrada de Naim. Ela, ouvi, tipo assim, pô, o cara curou leproso, cego de nascença, levantou coxo, o cara desceram paralítico do telhado, arrancaram o telhado de uma casa. Essa história também ela é muito fantástica. O cara levaram ele pela corda, porque assim, pastor Júlio, quem tem amigo não fica paralítico. Quem tem amigo não fica paralítico. Que a gente só lê a história que os amigos estão descendo ele pela corda. Mas existe um histórico até ele chegar ali. Existe um caminho. Então, ela tá ouvindo. Poxa, ele tá curando isso. Peraí. Eu li na Torá. Eu li na Tanar. Eu li nas profecias messiânicas. Que no livro de Malaquias está escrito no capítulo 4 que o Messias traria cura debaixo das suas asas. É ele, só pode ser ele. Então ela sai do lugar onde ela está. Ela tem uma atitude. Então ela sai de onde ela está e vai até Jesus. Só que a alma dela está deslacerada. Quando ela chega por detrás de Yeshua, ela toca no tzitzit, na orla do talit. A Bíblia diz que o sangue estancou. Lucas vai usar esse termo. O sangue foi estancado. Não diz que foi curado. Só estancou. Quando ela toca, Jesus fala assim: quem me tocou? Lucas é bem específico, diz assim, ó, quem me tocou? Aí Pedro, Senhor, o povo está te oprimindo, te apertando, você está dizendo quem me tocou? Aí Jesus troca. Ele diz, alguém me tocou. Ele troca de quem para alguém. Quando ele diz, alguém me tocou, Jesus está curando a alma daquela mulher. Porque na mente dela, ela já sabia, ele é o Messias. Então, durante 12 anos, eu era uma ninguém para as pessoas, eu era uma ninguém para a sociedade, eu era uma ninguém para todo mundo. Mas o Messias me reconheceu como alguém, ele disse que eu sou alguém. Isso. Uau. Jesus, então, antes de curá-la completamente, ele cura a alma dela. E aí, quando ela se apresenta, porque a Bíblia diz que, quando ele diz, alguém me tocou, ela se apresenta diante dele e confessa tudo. Isso. Então, quando ela fala, aí ele diz, vai em paz, a tua fé te curou. Então, a cura completa vem depois dela se apresentar diante de Cristo. Mas entende? Existem pessoas que estão correndo de Jesus por não entenderem que tem uma identidade nele. Porque, por causa de algum problema, uma situação, por causa de uma realidade negativa, acha que ele é descartável também para Jesus. Porque, infelizmente, pastor Júlio, nós vivemos numa sociedade que pessoas se tornaram descartáveis. Mas para Jesus, ninguém é descartável. Ninguém. É isso. Então Jesus, ele está dizendo, alguém me tocou. Então, existem toques que podemos extrair virtude de Cristo. E é mais ou menos isso que eu quero falar amanhã. Existe uma orar e ação. Então, existe uma oração, que ela não ficou só pedindo para Deus. Ela agiu. Então, existe uma oração que você pode extrair virtude do próprio Cristo. Isso. Existe um toque Isso. que podemos tocar no Messias. Então, Paulo, ele descreve esses movimentos de Jesus. Jesus, ele está preocupado em curar sua alma e depois o seu corpo. Uau, maravilhoso. É interessante a pronúncia dos discípulos, né? Tem muita gente te tocando. Tem muitos. Mas esse toque foi diferente. Então, não é sobre tocar, é como tocamos. O como faz a diferença. O que vai... Por isso que eu digo, a Bíblia diz que um coração contrito Deus não rejeita. Um coração quebrantado Deus não rejeita. Então, esse toque, o toque de um coração contrito, um toque de um coração quebrantado,
Porque às vezes tem pessoas tocando, mas está com o coração duro. Às vezes tem pessoas tocando, mas estão tocando sem arrependimento. Às vezes tem pessoas tocando, mas estão tocando de maneira errada, porque não admitem que precisam de cura, ou não admitem que aquela área específica precisa ser curada. Às vezes nós estamos querendo cura para uma área da nossa vida e Deus está querendo curar outra. Porque e essa cura, e esse toque na orla do vestido fala de alguém que se submete, alguém que está disposto a se humilhar, a tocar na orla do vestido, alguém que está disposto a se prostrar. E um coração contrito no secreto, um coração de alguém que se prostra, né? Alguém que se humilha na presença de Deus, alguém que reverencia a majestade que está nele, a plenitude que está nele. Então é um toque diferente. Eu vejo que essa mulher, ela tocou, ela chegou na orla do vestido, assim como Maria foi para os pés, né? Maria também é essa mulher dos pés, essa mulher que vai para um lugar onde ninguém está indo. Talvez os toques que Jesus estava recebendo eram os toques no braço, nas costas, não sei, mas na orla do vestido ele foi específico. Ela tocou na orla, ela tocou onde poucos vão tocar, ela chegou onde poucos vão chegar. Ela escolhe, é como Maria, ela escolhe o melhor lugar, que é os pés de Jesus. Então, as nossas almas, a nossa alma, melhor dizendo, ela precisa ser curada nesse toque de alguém que ora, mas com uma oração específica. Com alguém que ora buscando essa paz que excede todo entendimento. Alguém que ora, mas que ora com gratidão, com súplica, com clamor. E para encerrar minha participação aqui, mestre, eu quero ler esse verso 8, que é maravilhoso, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, ele ainda diz, se há alguma virtude, é como se diz, como se estivesse dizendo para nós, tem virtude nisso tudo que eu estou dizendo para vocês? É como se ele estivesse provocando. E ele diz, se há algum louvor, nisto pensai. Então ele está dizendo, ó, as emoções, esse coração inquieto vai ser curado à medida que você alimentar a sua mente com bons pensamentos. À medida que você escolheu o que pensar, como diz Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então as nossas emoções vão ser curadas quando nós agradecemos a Deus, porque a gratidão cura. Quando nós experimentamos essa paz que excede todo o entendimento, mas quando nós também escolhemos sabedoria naquilo que devemos pensar. Quando trazemos, alimentarmos a nossa mente com bons pensamentos. Não tem como alguém que tem a mente de Cristo alimentar a sua mente com maus pensamentos. Não tem como alguém que tem a mente de Cristo não trazer à memória a eternidade, aquilo que dá esperança, aquilo que está por vir, entendendo que Deus sempre tem o melhor para derramar sobre as nossas vidas e a nossa expectativa de futuro tem que ser maior que a sombra do passado. A nossa expectativa do que está por vir tem que ser maior do que aquilo que nós já vivemos, porque Deus é Deus de novidade de vida. Deus é Deus que sempre tem uma porção nova para nós. Então precisamos alimentar a nossa mente com as coisas de Deus, com aquilo que vem dos céus. Cara, olha que sequência. Então, fica, para encerrarmos, fica essa pergunta para todos vocês. Como vocês estão alimentando os vossos pensamentos? Qual é o tipo de alimento, qual é o tipo de pensamento que você está ingerindo aí na sua cabeça? Uau. Por quê? Se a gente come muito junk food, comidas saudáveis, durante muito tempo,
a gente vai ter problema fisiológico, enfermidades. Mas o mesmo acontece se você alimentar sua mente, o seu pensamento, suas emoções com pensamentos negativos, com pensamentos ruins, de má qualidade, a sua alma também ficará doente. E, óbvio, uma alma doente transcende para o corpo. O corpo também vai ficar doente. Então, a gente encerra com essa pergunta. Aliás, perguntas são mais importantes que as respostas. E por que, na verdade, essa é uma máxima rabínica. E uma vez um discípulo perguntou para o rabino: Rabi, por que perguntas são mais importantes que as respostas? E aí o rabino responde: porque as perguntas são as respostas. Então, a gente finaliza essa live com essa pergunta: com o que você está alimentando a sua mente? Então, Uau! Que todos vocês venham meditar sobre isso. Amém. Peguem essas chaves. Pastor Júlio, mais uma vez eu agradeço pela participação, agradeço assim, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado mesmo. E em breve estaremos juntos aí, no nome de Jesus. Amém, meu amigo. É um prazer te servir. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta para a glória do Eterno. Shalom, shalom.